Olá, eu sou Maria Fernanda e hoje no caso de Jeffrey Epstein, eu vim falar quem foi esse financista norte-americano tão comentado nos últimos dias. Bom, Jeffrey Epstein, ele nasceu dia 20 de janeiro de 1957, lá em Nova York. Então, como eu havia dito, ele era conhecido por ser um financista. Então, basicamente, a vida inteira ele sempre financiou muitos estudos, desde medicina, desde ajudar hospitais. Então, sempre para participar dessa classe, né, e ser muito reconhecido pelos bens que ele havia feito. Porém, tudo mudou perante este ano e finalzinho do ano passado, quando soltaram muitos arquivos sobre o caso Epstein. Um homem que era conhecido como uma pessoa da elite, da classe social de elite, uma pessoa renomada, uma pessoa que ajudava a população, ficou agora conhecido como um abusador sexual de menores de idade. Isso chocou o país, principalmente sobre os detalhes do caso. Não há todos os detalhes exclusivamente soltos, porque principalmente o presidente Donald Trump não deixou ser vazados todos os arquivos para não prejudicar em nome, né, das vítimas, porque são citadas coisas muito absurdas. Então não foi vazado todas as informações. Porém, muitos alegam que isso seria feito, né, borrado algumas informações para proteção do próprio governo. Pois Jeffrey Epstein, ele era conhecido por ser um homem, igual eu falei, de uma classe social de elite. Então, nessa classe social, havia muitos presidentes, até reis da Inglaterra. Muitas pessoas importantes participavam dessa classe social. Jeffrey Epstein, ele já atuou como professor na escola Dalton School. Ele não tinha formação acadêmica, porém, ele atuava para poder, igual ele financiava muitos hospitais, ele também trabalhou, mesmo sem uma formação acadêmica, em uma escola e ficou conhecido por ser um bom professor. Porém, algumas coisas acabaram sendo um pouco investigadas e aí apareceu os desvios que ele havia feito. Os desvios como um detetive em Palm Beach, né? Ele descobriu uma compra simples. Ele foi investigar porque havia relato de uma mãe falando que Jeffrey Epstein havia abusado de sua filha. Então, esse detetive em Palm Beach, ele foi e investigou a conta da Amazon de Jeffrey Epstein e descobriu que ele havia comprado um livro sobre escravidão sexual. Isso em 2005. Em 2008, uma mãe relatou e foi até a polícia para poder prender Jeffrey Epstein pelo abuso sexual que havia cometido contra sua filha. Como ele era um homem muito renomado, um homem muito importante na classe social, obviamente que ele conseguiu pagar sua fiança e saiu em 9 meses. Porém, em 2019, depois de muitas acusações, algumas provas juntadas e entregadas à polícia, ele foi preso e morreu em 2019 nessa mesma prisão. Dizem, alguns alegam, supostamente ele morreu mesmo por suicídio, né? No caso, ele se enforcou. Porém, muitos alegam que não há, né, muitos resquícios de informação sobre a morte dele. Então, alguns falam que ele não morreu por ter sido um homem muito importante na época, no caso, na classe social, e outros alegam que realmente ele morreu mesmo e só não foi divulgado. Na entrevista, até ele debocha, né, numa entrevista que ele fez com um jornalista, essa entrevista aqui, ele debocha até do jornalista quando o jornalista faz perguntas para ele, dizendo que ele é um criminoso e logo após ele até fala assim: "Você se considera um predador sexual classe 3?" Jeffrey Epstein, ele não recusa, ele ainda diz, entre aspas, "Sou mais um classe 1." Então isso, né, deixa, eu acho que a entrevista um pouco autoexplicativa, né? Quando acusam ele dessas acusações sobre ser um abusador, até fala assim numa parte da entrevista, que eu vou deixar ela aqui para vocês, mas numa parte da entrevista diz assim: esse dinheiro que você conseguiu, você acha certo trabalhar para pessoas assim? É mais ou menos isso. Então, ele quer dizer assim, o jeito que ele conseguiu o dinheiro, que não é um dinheiro limpo, é um dinheiro sujo, porque a forma que ele conseguiu e para as pessoas que ele trabalhou são pessoas ruins, igual a ele. Até Martin Luther King tinha razão quando ele disse: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons."
até numa parte, né, que envolve Martin Luther King, que até dizem que ele tem a ver um pouco com o caso de Jeffrey Epstein, porque foram vazadas muitas informações agora desse caso. E dizem que o governo americano, eles querem também vazar um pouco agora sobre o que aconteceu na morte de Martin Luther King. Então fazem a relação com essa frase que Martin fez, trazem totalmente uma relação com o caso vazado agora de Jeffrey Epstein. Bom, Jeffrey Epstein foi preso após diversas denúncias de exploração e abuso sexual de menores de idade. Bom, as investigações contra ele começaram no início dos anos 2000, onde relataram que ele pagava para menores de idade para ter encontros e massagens que posteriormente viravam abusos. E de 2002 a 2005 aconteceu que ele pedia para essas meninas para recrutarem mais meninas ainda. E em 2005 ele foi acusado de ter uma rede de exploração sexual. Bom, ele foi preso em 2008, cumprindo 13 meses de sentença, e preso posteriormente de novo, dia 6 de julho de 2019. No dia 30 de 1 de 2026, o governo dos Estados Unidos liberou mais de 3 milhões de arquivos sobre o caso do empresário Jeffrey Epstein, contendo fotos, vídeos e e-mails. Ele relata sobre seu tempo na prisão, seus crimes e nomes envolvidos. A BBC News acredita que esses arquivos foram liberados apenas por um quesito político do Trump, pois existe uma nova lei dos Estados Unidos sobre a transparência com a população e também por uma pressão política. Já a CNN Brasil acredita que existam mais arquivos a serem liberados e muitos arquivos foram censurados, pois contêm o nome de Trump. Nós conseguimos ver sobre qual é a posição política de cada uma dessas duas reportagens, onde a BBC News acredita que o Trump é inocente e já a CNN Brasil acredita que ele é culpado e que existam muitos crimes que ele encobriu. Agora falando sobre a relação do Brasil com o caso Epstein. Bom, em alguns dos arquivos vazados foram mostradas algumas trocas de e-mail onde o Epstein ele mencionava tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o atual presidente Lula, onde ele meio que falava muito bem dos presidentes e elogiava eles, dando indícios, né, que os presidentes poderiam fazer parte, né, desse escândalo. Também nos arquivos foram vazados algumas informações onde o Epstein ele tinha uma ideia de comprar uma agência de modelos aqui no Brasil, para que ele recrutasse algumas modelos para trabalhar para ele. Ele também teve essa ideia para que essas modelos fossem para fora do Brasil para trabalhar para ele em outras agências que ele tem. Também, os arquivos vazados foram mostrados que o Epstein tinha um CPF brasileiro, onde isso ajudaria ele a compra de imóveis e até mesmo dessa agência. Ele também deu uma festa nos Estados Unidos, onde 4 meninas adolescentes brasileiras que estavam nessas festas. Oi, meu nome é Lucas Bassani e vim falar aqui sobre o caso de Jeffrey Epstein, mais especificadamente sobre os famosos que apareceram no caso de Jeffrey Epstein, começando com Bill Clinton, que é o ex-presidente dos Estados Unidos. E Bill Clinton teve relações sociais com Epstein cerca nos anos 2000, onde ele teve cerca de 26 voos que ele disse ser comerciais de trabalho, junto com Epstein. Porém, em seu escritório ele diz que nunca pisou na ilha e cortou relações sociais com ele em 2008, quando ele foi acusado e preso pelos crimes que cometeu. O próximo que a gente vai falar aqui é do Príncipe Andrew, que foi um amigo social de Epstein por anos, e ele foi fotografado com Virginia Gifford, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com o Príncipe Andrew quando era menor. O Andrew ele nega isso, porém ele fez um acordo financeiro em 2022 e se afastou da família real oficialmente. Agora vou falar um pouco sobre Kevin Spacey. Kevin Spacey aparece nos registros de voo de Epstein em 2002 indo para a África, porém não há nenhum tipo de acusação sobre ele por ele ter participado disso, praticado isso, e ele diz que não sabia dos crimes. A próxima pessoa é Chris Tucker. Ele esteve na mesma viagem junto com Epstein, Stacey e Clinton em 2002. E ele afirma que foi uma viagem apenas humanitária a trabalho e que nunca pisou na ilha de Epstein, nunca participou de nenhuma das atividades de Epstein. O próximo aqui é Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, ele é amigo de Epstein, sócio de Epstein e tem uma agência de modelos, onde ele é o dono. E bom, segundo as vítimas, ele ajudava Epstein capturando jovens
para a sua ilha. Ele foi preso em 2020 por tráfico sexual e morreu na cadeia em 2022 antes do seu julgamento. Agora eu vou falar um pouco sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking é um cientista famoso que participou de um evento chamado Virgin Islands em 2006, que foi financiado por Jeffrey Epstein. Porém, apesar de ter fotos dele em submarinos do Jeffrey e em passeios, ele foi apenas turistar e não tem nenhum tipo de acusação, nem vídeos, nem fotos, nem provas nenhuma de que ele teria pisado na ilha de St. James, que é a ilha do Epstein. Bom, continuando os famosos e bilionários que apareceram no arquivo de Epstein, temos aqui mais um, que é o Donald Trump. Ele teve sua relação com o Jeffrey nos anos 1990 e nos anos 2000. E seu nome acabou aparecendo ali no Black Book, ou seja, na agenda de contatos do Jeffrey, e acabou também aparecendo como convidado do seu jatinho particular. E junto com isso, na BBC News, Donald Trump fala que não tem nenhum envolvimento com os crimes de Jeffrey, mas com esses nomes vazados, tanto no arquivo, tanto na lista de convidados do seu jatinho, acabou incriminando ele. Mas disse ele também que acabou rompendo seus laços com Jeffrey em 2004. Mas os dois costumavam frequentar os mesmos círculos sociais, tanto ali em Nova York quanto em Palm Beach. Bom, também temos o Bill Gates, que aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein, e aparece em e-mails e registros de reuniões que aconteceram entre os dois após o ano de 2011. Nesses e-mails aparece que os dois conversavam sobre filantropia e financiamento de projetos. E de acordo com a BBC News também, Bill Gates disse que foi um grande erro ter se encontrado com Jeffrey Epstein e disse que durante a sua visita e durante a visita com Jeffrey nesses outros eventos, disse que não viu nenhuma atividade ilegal. Bom, a Naomi Campbell também aparece diversas vezes nos arquivos de Epstein, tanto em e-mails, agendas, como registros de reuniões, e aparece também que ela foi convidada por Jeffrey no seu jatinho particular. E aparece que ele frequentava muitas festas e eventos delas, tanto que frequentou o seu aniversário, que foi em 2001, e aparece que o Jeffrey usava o nome da supermodelo para atrair jovens, prometendo oportunidades no ramo da moda. E de acordo com Naomi, ela disse que nunca viu um comportamento ilegal ou um comportamento diferente em Jeffrey. Bom, por último temos Alan Dershowitz, que apareceu ali em vários arquivos de Epstein também, tanto porque ele era advogado judicial em várias acusações de Jeffrey Epstein. Algumas vítimas ali de Jeffrey também acabaram aparecendo dizendo que tiveram relações com Alan, mas ele acabou dizendo que todas essas acusações foram falsas porque não tiveram nenhum documento para comprovar essas acusações. E com todos esses famosos bilionários que foram citados aqui, a gente pode ver que todos eles procuraram dizer de alguma forma que não tiveram nenhum envolvimento com esses arquivos vazados e os crimes de Epstein nessas atividades ilegais. Bom, agora eu falei que eu ia mostrar, o vídeo da entrevista. O vídeo é esse aqui, ó. Money? If you live, I just asked a question. Is your money dirty money? no, it's not. So, in fact, Why is it so- not dirty money? because I earned it, But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world, right? That do enormous bad things, and just to make more money. You're a mathematician. We walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from class 3 sexual predator? Tier 1. What's tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the yes. lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you See, told them, if I told them 100%. the devil Himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars Do for you- your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody the devil knows. smart? Bom, então foi isso. Eu agradeço muito pela atenção. E esse foi o caso de Jeffrey Epstein.